para poder Qualquer entrando coisa, aos depois que poucos. faltar tempo, nós cai, nós entra de novo. Isso. E o carioca entra um pouquinho atrasado. Oi, Laura. O carioca entra um pouquinho atrasado, né? Eu não sei São Paulo. O paulista acho que é mais. Não é a É mais verdade? certinho. Você É. tem conhecimento de causa, você pode falar dos dois. Porque a Ana Mas Luísa olha, é carioca. mas eu nunca fui de me atrasar. Oi? Eu nunca fui de me atrasar muito, então. Nunca foi, né, Ana? Não é à toa, né? Fez neurologia, né? CD, né, Aninha? Olha, eu Ai, e eu a acho que nós Ana, duas, viu? a gente Nós duas. fala, a gente se conhece Fala desde a tudo. infância, é uma amiga querida, né? A gente costuma brincar que é a primeira grande amiga da infância, que a gente se conhece desde os 7 anos de idade, né? Então a gente teve esse prazer de conhecer na escola e cada um viu um pouquinho de longe, porque a Ana foi morar em São Paulo e vendo a trajetória uma da outra, não é isso, amiga? De longe, Isso. mas com o Mas coração sempre muito ali presente, perto. não é? Isso. Então, é um prazer muito grande, é uma alegria muito grande, né? Tem um gostinho especial, viu, Ana Luísa? Nem me fale, se dá um gostinho mais do que especial, né? E a Ana foi morar em São Paulo, fez faculdade lá, não foi isso, Ana? Eu sou Foi, vim pra cá. ginecologista obstetra, né? Não sei, às vezes as pessoas do seu Instagram podem entrar, e eu sou ginecologista obstetra e convidei, trabalho no Rio de Janeiro. E a gente conversando, né? Falando, Ana, vamos fazer alguma coisa, vamos falar alguma coisa que possa ter relação entre os nossos temas, e a gente viu que tem muita coisa relacionada, né, Ana? Me Com fala um certeza, né, pouco, quer se Silvana? apresentar, amiga? Se apresenta às pessoas, se Eu vou me presente. apresentar para as pessoas do seu Instagram. Bom, então, Tá. como a Cida falou, a Cida foi minha primeira BFF Olha, gente, desde a emocionante. infância. E aqui em São Paulo eu vim para cá, jovem ainda, para fazer a faculdade. E acabei fazendo neurologia. Já me formei, fiz 20 anos de formada no passado. E já assim que acabei a neurologia, já decidi fazer por cognição. E acabei que fui levando a vida da neurologia mais nesse rumo. Só que a gente sabe que é muito difícil você só fazer a sua especialidade, a sua Sim. especialização dentro da sua especialidade. Então, eu acabo fazendo neurologia geral, né? A gente vê um pouquinho de tudo, mas a minha área de atuação maior, onde eu tenho um maior reconhecimento aqui em São Paulo, onde eu sou, inclusive, diretora científica da associação, é na parte de Alzheimer mesmo, né? Tem a Associação Sim. Brasileira de Alzheimer, eu sou diretora científica da regional aqui em São Paulo. Então, dentro da neurologia, eu acabei voltando mais mesmo para essa área de cognição, alteração do comportamento das demências e tudo nesse sentido. Mas a gente faz neurologia geral, né, Cida? Assim como você, Faz como ginecologia gineco, geral, exatamente. eu acredito que faça a ginecologia geral, né? E provavelmente dentro de alguma área da ginecologia você se especializou mais, você gosta mais de fazer, se encontrou mais, né? É isso E deve mesmo. seguir mais ou menos esse rumo, né? E a gente vai mais por acaba indo mais por um caminho, a tendência da medicina é essa mesmo, né, Ana? Porque os conhecimentos, assim, aumentam muito, então fica muito difícil você fazer tudo e bem, né? Não é Então você verdade? Você precisa se especializar um pouquinho, né? precisa, e acaba sendo referência, você acaba realmente recebendo mais pacientes daquela área. De qualquer Sim, forma, a gente vê aí um retorno, né, da medicina que tenta integrar o ser humano com de uma certeza. maneira, com a medicina de família, né, com todo o Com programa de saúde de certeza. família, que a gente vê que também é muito importante. Mas tem Sim, sempre aqueles casos onde você vai precisar recorrer ao especialista, porque não dá para a gente abraçar todos os temas, né? É muito com vasto. certeza. A Com nossa certeza. área também é muito vasta, né? Se você for contar ginecologia com obstetrícia, é uma área extremamente, né? Uhum. Parecem iguais,
parecem muito semelhantes, mas não são, né? Não, Trata-se, então, são quase duas, né? Na mesma espécie, duas em na uma, né? mesma, exatamente, exatamente. E a Duas de em uma. vocês também acaba misturando, né? Acaba misturando a questão de neurologia, aí você tem quem faça mais também a área, como você faz do comportamento, né? De cognição, e aí se junta mais também Hum. até Junta. as desordens psiquiátricas, né? Exatamente, porque na verdade a parte que eu faço, Cida, tá havendo uma tendência, inclusive, da gente começar a se voltar para ela, mais falando até como neuropsiquiatria geriátrica. Então Entendi. acaba você tendo que entender um pouquinho de geriatria também, bastante Sim, de psiquiatria e juntar e aliar os conhecimentos neurológicos, né? Então, acaba entendi. sendo uma coisa bem, bem ampla. Então, por você lidar, no caso, no meu caso, eu lidar mais com pessoas até de mais idade, né, um pouco mais idosas, eu tenho que entender alguma coisa ou até mesmo bastante coisa de geriatria, porque como eu tenho que tentar integrar, e nós, como médicos, temos que, na maior parte das vezes, tentar realmente olhar o ser humano como um todo, não justifica a pessoa ir me procurar, né? E, olha, então eu só vou ver a sua cabeça, tá? Então, se você tiver um problema no coração, eu vou te mandar para o CAR. Se você tiver um problema nos rins, eu vou te mandar para o nefro. Óbvio que a gente não é Mulher Maravilha e a Uhum, gente não tem que saber, nem sabe de tudo. sim. Porém, a gente tem que tentar reservar, na maior parte das vezes, encaminhar para o colega especialista quando aquilo realmente for uma coisa que foge muito da sua alçada. Caso contrário, é interessante que você, como médico, consiga agregar e não distribuir o seu paciente, né? Ainda mais você, por exemplo, que é gineco, eu acredito que muitas mulheres só devam ter você como referência de médico. Muitas Às vezes vezes. não passa em mais médico nenhum, passa só na gineco. Se tiver que, sei lá, já não gosta muito de ir ao médico. Então, se tiver que ir no médico, vai só na sua ginecologista, Então, se né? você tem que Então, buscar esse olhar, né? O que que você vai procurar? Eu vou tirar as perguntas apareceram. Não, peraí. É porque eu já acho que tem tá. algumas que estão Não, é porque entrando tá ainda, no né? seu rosto. Aí eu não sei Pronto. como faz para tirar isso, Eu não. tirei. Então, Tirei. tá bom. É por aqui. É quem entra que pode tirar, porque senão fica no seu rosto. Lindo. Mas aí você consegue ver as perguntas daí. Tá? E depois a gente abre. Depois de Ah, um tá bom. tempo, mais pra Entendi, a frente, gente a sabe. gente abre. Porque senão Então, agora vai eu entrando. não sei se é verdade, quando as pessoas que estão dentro da live, elas mandam um coraçãozinho, elas é, começam a chamar mais gente? Ou você tem que chamar diretamente as pessoas para Não, vir eu assistir a acho live? que não. Eu acho que aparece que você está ao vivo, ou você tem ali um botão, ali uma setinha, onde você consegue mandar o direct de que você está ao vivo. Porque vai, Entendi. entendeu? Se você colocar e apertar no direct, vai mostrar que você tá ao vivo. Ah, Agora, não sei se eu aperto, não. Depois eu aperto, não sei voltar para depois cá de você novo. sai, Melhor não você apertar. fica aí que você está muito longe. Ana, então, bom, a gente já fez aí um bate-papo inicial, já nos apresentamos. E Então vamos lá. a nossa estratégia hoje é de conversar sobre esses assuntos que a gente tem em comum. Na verdade, os assuntos que a gente elencou, eles atingem uma grande parte da população, não só Uhum. a minha área dentro da ginecologia, mas são queixas, né, muito frequentes de todos. Mas eu, como recebo as pacientes do sexo, né, do gênero feminino, então a gente vai um pouco puxar um pouco para esse lado. Agora, Certo. tem uma questão, eu vou começar pela questão da memória para não esquecer de nada já. A memória, pois É. hoje em dia, a gente precisa, por exemplo, dentro da área da medicina, a gente precisa ler muita coisa, a gente tem um acúmulo muito grande de informação, então a gente precisa absorver, né?
não dá para absorver Uhum. tudo, mas pontos básicos a gente precisa, mas tem uma demanda de informação muito grande. Fora isso, a queixa de memória, eu vejo sim, numa idade acima dos 45 anos, é mais frequente, porém, em algumas outras situações também tem uma queixa de memória. É certo que você vai poder dizer o que, que eu tô falando certo, o que, que eu tô falando errado, tá? Mas é a percepção que eu tenho de que situações de estresse, situações de ansiedade que geram ansiedade, ou até às vezes o próprio cansaço físico ou mental, Uhum. eles acabam atuando diretamente no teu potencial de memória. Sim. Bom, às vezes a gente costuma falar até, isso é cansaço, você está estressado. E eu fico com muito medo, às vezes, de subestimar essa Uhum. questão da memória das pessoas, né? Me fala quando que a gente percebe, quando que a gente deve perceber que tem uma questão realmente de memória, ou o que que a gente orienta para o indivíduo saber que tem ali uma questão de memória a ser trabalhada. Nossa, foi perfeita a sua colocação, Cida. Porque o que que acontece? De fato, algumas situações, por exemplo, estresse, algumas doenças como hipotiroidismo descontrolado, né? Falando mais das Uhum. doenças descontroladas, Sim. porque todas as doenças têm um grande potencial de causar outros tipos de sintomas, mas na memória, em se tratando de memória, seriam mais as doenças que estão sem tratamento adequado ou subtratadas. Então, por Uhum. exemplo, no caso de depressão, uma pessoa que tem depressão, uma das principais queixas é a queixa de memória. Independente da pessoa estar sendo tratada ou bem tratada da sua depressão. Uma pessoa ansiosa, ela tem mais queixa de memória. Uma pessoa, por exemplo, que está com muitas tarefas, né? Por exemplo, você deu até o nosso exemplo mesmo. É. É só a gente perceber que às vezes em situações onde, dependendo daquela semana, daquele período, você está um pouco mais atarefada de coisas, tem mais plantões, mais coisas para fazer, é a semana que às vezes você mais esquece de algumas determinadas coisas que você deveria fazer. Então, por exemplo, às vezes você está muito atordoada de coisa para fazer, esqueceu de pagar uma conta. Sim. Normal, Bem quem comum. nunca, né? Quem nunca fez Oh, isso? E aí você fala, nossa, hoje, sei lá, hoje é dia 16, a conta venceu dia 15. Caramba, e agora? Tô gaga? Tô demente? uhum. Não, você está sobrecarregado de coisas e você simplesmente esqueceu, porque o seu cérebro acaba triando mesmo, ele acaba funcionando como um belo de um computador e coloca as coisas nas casinhas. Isso aqui é essencial, isso aqui é de sobrevivência, isso aqui é importante, mas não é primordial, Primordial. isso daqui é só importante, isso daqui não tem importância. Então você meio que vai Fazer um inconscientemente departamentos, né? Como categorizando, se fossem fazer escritórios dentro do cérebro, né? exatamente. E assim, pagar uma conta é importante? É, porque as coisas que podem advir de um esquecimento de um pagamento de uma conta, as situações que vêm depois, podem ser bastante complicadas até. Uhum. Só que quando você esquece de pagar, você se dá conta desse erro e você já providencia alguma coisa para consertar aquele erro, é óbvio que você não está com nenhum problema cognitivo maior. Você só está realmente muito Sobrecarregado. sobrecarregado e acabou esquecendo. Então, puxa, hoje é dia 16, a conta vencia dia 15. E agora, o que que eu faço? Bom, aí você já se deu conta de que você errou, aí você vai lá no site, pega uma segunda via ou vai na boca do caixa e já pede para ele, para a pessoa do caixa lá, já consertar, colocar os juros e paga. Então você esqueceu, Resolve. você se deu conta de que esqueceu e você solucionou o problema do esquecimento. Então, Uhum. tudo isso envolve outras áreas da cognição que não estão afetadas. E aí que vem a diferença entre apenas um esquecimento que não é deletério, é um esquecimento, que aí a gente tem que ver por que está acontecendo isso,
ou é um esquecimento que pode advir de uma doença, de um quadro demencial ou de um quadro mais grave, porque além da memória, você tem outras funções cognitivas impactadas. Nesse caso Sim. específico da conta, não sei se eu fui clara, você tem o esquecimento, esqueci de pagar a conta, mas você conseguiu reverter toda a situação, criou as soluções adequadas e resolveu o problema. Sim. Então, a sua função executiva tá perfeita, o seu planejamento tá bom, né? A sua Capacidade de orientação temporal, raciocínio. capacidade de raciocínio tá adequada, você tá tudo certinho, você realmente esqueceu. Então, é um problema só amnéstico. Então, quando o problema é só memória, sem impactar nas outras funções cognitivas ou sem trazer um impacto maior para o seu dia a dia, provavelmente a gente está diante só da queixa de memória e ela não está associada a nenhum quadro de nenhuma doença, né? Uhum. No caso de depressão e no caso de ansiedade, essas queixas de memória elas começam a ficar mais frequentes, mas ainda assim elas não trazem um impacto muito grande no dia a dia da pessoa. Se você seguir essa linha de raciocínio, eventualmente você pode ter uma pessoa deprimida com queixas de memória, e essas queixas de memória começam a causar impacto no dia a dia. E aí a gente tem uma situação que a gente conhece como pseudodemência, como se fosse uma falsa demência. E aí você trata essa pessoa com antidepressivos ou com um tratamento antidepressivo que você achar mais adequado, em geral um psiquiatra faria esse tratamento. E provavelmente as queixas de memória ou as situações de esquecimento que estavam sendo geradas devido a um quadro depressivo maltratado, mal conduzido Conduzido. ou não conduzido adequadamente, elas meio que não desaparecem, mas elas diminuem bastante. Você consegue perceber uma boa melhora na Uhum. pessoa. É, Então, também tem isso. às vezes, o que eu noto, às vezes você vê uma pessoa com um perfil mais deprimido, mais depressivo. Tá. E às vezes a pessoa não percebe isso. Mas eu já tive casos onde a queixa principal foi a memória. E aí é que puxou, e aí foi puxado a questão da depressão. Uhum. Acontece isso na Acontece. tua clínica? Às vezes a pessoa veio Acontece. já, eu tô com muita queixa de memória, mas você vê que tem um componente ali, uma tristeza, tem, né, um desânimo e Sim, tal. E aí sim. você faz uma pergunta, né? Você acha que você anda muito triste, que você anda assim? Falei, bom, então é melhor começar a olhar isso. Ou muitas Uhum. Por pessoas outro lado. também que acabam não querendo tratar o estado depressivo, porque acham que não querem optar pela medicação. Ou Mas não querem aquele. admitir que possam ter um problema psiquiátrico, né? Isso, Que é né? A gente difícil para a ainda pessoa às tem vezes o admitir isso. preconceito, né? A gente Muito, ainda tem muito, muito muito. preconceito. Muito estigma ainda, né? Isso, e tem o mal ver do remédio, né? Porque a medicação tem que ser Sim. utilizada na hora certa, né? Realmente não é para ser utilizada como muitas vezes a gente vê. Mas Uhum. aquele quadro de memória, ele só vai se agravando, não é isso, Ana? Com certeza, só vai se agravando porque aí você tem uma coisa que inicialmente era só. Porque a gente tem que entender, Cida, a cognição, ela é composta de várias esferas. A memória é apenas uma dessas esferas. Então, a gente tem a Entendi. memória, a gente tem a linguagem, a gente tem a atenção, a função executiva, pensamento abstrato, o cálculo. E quando eu falo em cálculo, eu estou falando naquela coisa objetiva, de O meu você tem acho que é um só objeto abstrato, Ana aqui. Luísa. Hã? O meu acho que é só abstrato. O cálculo foi embora. Uma abstração total, a capacidade de abstração é uma loucura. Só Eita, funciona o beleza. direito, só funciona o direito. Vai, Mas é uma Aninha. função da cognição. Entendeu? É uma função da cognição. Então, a gente tem que ver a cognição como um todo, como todas essas esferas juntas. E, obviamente, o que chama mais atenção é o componente memória, mas não necessariamente uma pessoa que vira para você e fala assim: eu estou muito esquecida. Às vezes, quando você vai fazer aquela avaliação cognitiva completa, ou quando você começa a conversar um pouquinho mais com a pessoa, você percebe que a memória dela tá boa.
O que não tá bom, de repente, é a atenção, ou é a linguagem, porque a gente tem que saber, a gente tem que entender a linguagem. A linguagem tem a linguagem escrita, a linguagem falada, a linguagem compreendida. Às vezes o problema está na compreensão, a pessoa não está compreendendo direito o que você está falando, É mas não é verdade. porque ela seja burra ou que ela tem algum problema de inteligência, e sim porque o Uhum. processamento auditivo central dessa pessoa pode estar prejudicado. Isso acontece bastante em pessoas disléxicas, né, em pessoas que têm alguns problemas de linguagem, em transtorno, em TDAH, né? Então, essas pessoas têm uma dificuldade na linguagem de o que é compreendido na fala. E aí, às vezes, pode dar uma falsa impressão de que ela está esquecida. E não é esquecimento, não é memória. Então, a gente precisa entender a cognição como um todo, onde várias dessas áreas podem estar afetadas, e a pessoa com um processo depressivo ou um pouco mais triste, ela primeiro se queixa da memória, mas não necessariamente é a memória dela que está prejudicada. Mas a primeira queixa que vem é logo memória. E aí você sente aquela pessoa mais triste, mais desanimada, e aí você começa, né, a cutucar a onça lá. Então, mas você anda mais chateada com as coisas e tudo. E a pessoa, em geral, que aí também é uma coisa que a gente precisa tomar cuidado, para não superdiagnosticar casos depressivos e sair sentando a mão em medicamentos, que às vezes a pessoa só está um pouco mais melancólica, um pouco mais triste. Então, hoje em dia, é Passageiro. muito comum, é Que é passageiro, às vezes a normal, pessoa está né? passando por... Normal, às vezes a pessoa está passando por algum problema, passando por uma situação mais estressante. Nessa quarentena, quem não está estressado, quem não está passando por problemas, por exemplo, entendeu? Então, você também tem que ir questionando a pessoa de uma forma a entender qual é o cenário que ela está vivendo. Aquela tristeza, aquela angústia, aquela melancolia é uma coisa que já vem acompanhando essa pessoa há muito tempo. Uhum. E isso tem se refletido na parte cognitiva, ou a pessoa veio se queixando para você de uma queixa cognitiva, um esquecimento, uma coisa boba, e você conversando com aquela pessoa percebeu que aquele momento que a pessoa está passando não está muito adequado, não está muito bom. Então, tudo isso vai te direcionar para, olha, talvez seja mais interessante você buscar ajuda no psiquiatra para cuidar desse seu quadro do humor, porque isso vai refletir diretamente nos outros aspectos da sua saúde. Ou, de repente, você pode até virar para a pessoa, se você perceber que aquilo é uma coisa muito pontual, você fala para a pessoa, olha, na verdade, é o que você está passando por alguma situação de estresse, vamos avaliar o que está acontecendo na sua vida, você está mais estressada, você está passando por alguma situação mais delicada e tal. Não, então tudo bem, então olha, vamos fazer assim, vamos fazer assado, vamos fazer treino cognitivo, vamos tentar de outra maneira. Não, não há necessidade, às vezes, do uso do antidepressivo. Sim. E as pessoas acabam exagerando na prescrição até dessas medicações, e é muito complicado, que foi o que você falou, são medicações que o manejo delas é um manejo que o médico tem que estar muito de olho ali, É porque muito elas em excesso, delicado, né, Ana? elas vão prejudicar a memória em excesso, e daí você vai buscando uma ajuda para um problema de memória, o médico não tem a sensibilidade de tentar questionar se é um problema de uma depressão que não está sendo bem tratada ou só uma coisa pontual, coloca mais medicação, às vezes, do que é necessário, do que precisaria ser feito naquele momento, e aquilo acaba piorando a memória da pessoa. Benzodiazepínico piora pra caramba a memória. Né? A curto prazo, benzodiazepínico, veja bem, ele é um ótimo remédio. Sim. Lexotan, Rivotril, todos eles têm a sua indicação, eles precisam ser corretamente indicados no momento certo e são ótimos medicamentos. Só que o que acontece? Em geral, as pessoas vão largando benzodiazepínico à torta e à direita e nem vem de novo o paciente. Aquele paciente, obviamente, vai criar dependência, tolerância, às vezes, e aquele benzodiazepínico de longa data vai prejudicar a memória. Então, você acaba entrando num ciclo vicioso, né, que não deveria entrar nesse Sim. ciclo vicioso, né? Sim. Era só o médico ter Era uma só uma questão de paciência, sensibilidade né? de É porque escutar, né? isso vai dos dois lados, né, Ana? A gente vê
tanto do lado do a gente como paciente, né, ou o paciente, Sim. que nessa necessidade da resolução rápida, porque hoje em dia a gente fala das crianças, né? Mas a gente, como adulto também, a gente não sabe esperar. Isso de uma maneira geral. A gente quer a É, solução, a gente reclama que a criança quer aquilo na hora, e hoje em dia, diante de todas as circunstâncias que vivemos, de todas as mudanças, as modificações tecnológicas que nós não temos mais paciência. Nós não suportamos mais a dor. Nós não suportamos frustrações. Então, nós estamos iguais, né? Muitas uhum. vezes, como crianças, querendo a resolução rápida. Em Criança guerreira. contrapartida, a área da saúde também passa por suas dificuldades, passa por suas crises, e às vezes a avaliação precisa ser muito rápida. A gente sabe Uhum, disso. Muitas vezes não é necessário, mas a gente sabe o quanto que se exige, o quanto que se trabalha. Então, uhum. não tem tempo para digerir o que aquela pessoa está precisando. Então, o que é Sim. mais fácil para os dois lados? A medicação, Uhum. não é? Exatamente. Enquanto uma Porque você, a terapia, pessoa que está te perturbando por uma solução sai da sua frente, e a isso, pessoa que está querendo uma solução, ela recebe aquilo que ela queria, né? E isso. nessa, a Você não relação tratou a causa. médico-paciente não tratou a causa, Aham. você criou ali uma relação médico-paciente que está numa linha muito tênue, qualquer coisa aquilo ali vai afrouxar e você não vai Não- conseguir, de repente, recuperar esse seu paciente de novo para você, né? Uhum. Então, é uma situação delicada. É por isso que é muito difícil algumas especialidades trabalharem com convênio, por exemplo. E as Não dá pessoas, às tempo, vezes, não né? entendem. Por que Não não dá dá tempo. tempo? Porque você recebe uma miséria É, pela isso, consulta de convênio, não é isso, verdade? E aí, para isso. você ter um certo Uma volume, você avaliação precisa colocar uma série rápida. rápido, né? Parece Isso, boiada. Abre a porteira, vamos lá, vamos, 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 vamos. E tem algumas isso. especialidades que, se você fizer isso, acabou, rasga o seu diploma, vai fazer qualquer outra coisa na vida, porque você já deixou para trás tudo aquilo que você jurou que você não ia fazer um dia, né? Verdade. Então não adianta. Então você tem que ter Você se torna um tempo. prescritor apenas. Exato. Para É, fazer isso, não precisa nem ter diploma. não, não, Você só vai lá, exatamente. copia, é só olhar Faz a uma receita, ver receita. o que que é, e você copia, vai ver, copia. É. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso, Cida, porque É o que nos difere ainda da máquina, né, Ana? exato. Porque Então isso você aí a máquina já faz. já faz. Então você tem É. que deixar o paciente falar, você tem que deixar. O, o paciente, às vezes, como qualquer pessoa, você não vai sair numa fila de banco conversando com qualquer pessoa já contar da sua vida. Então, o paciente, ele vai até você, às vezes a primeira vez, é uma novidade para ele e para você. Né? O Uhum. paciente não sabe o que vai encontrar ali na sala do Sim, médico, e o médico não sabe qual é o paciente que vai entrar pela porta dele. sim, Então, tem muita empatia de você se colocar no lugar do outro, né? Tem muita verdade. simpatia de você simpatizar com a pessoa que está na sua frente, que da mesma forma que as pessoas não pensam nisso, né? Da mesma forma que as pessoas falam, ah, eu não gostei daquele médico. Será que alguém É. já parou para pensar também que às vezes a gente pensa, ai, meu Deus, eu não gostei desse paciente. Não Mas a bateu, gente não bateu. não, não é, a gente tem que fazer um esforço contínuo para É. realmente ter Tirar o empatia, pessoal. É. tirar o pessoal, se colocar na posição do outro que está ali na sua frente, nu, né? Completamente nu, aberto para falar da vida dele, o que está acontecendo. Então você tem que ter uma certa empatia, se colocar no lugar daquela pessoa e pensar assim, puxa vida, por que que essa primeira impressão minha tá ruim? O que que será? Qual é o sofrimento que essa pessoa está passando O para que ela me estar desse incomodou, né? jeito? Para ela estar me incomodando, né? Para a maneira dela ser estar me incomodando. Essa pessoa deve estar num sofrimento muito grande. O que está acontecendo com ela? E é aí que nesse exercício você começa a ver pelos olhos dos outros, né? Sim, Pelos olhos do outro que está ali na sua frente, e você começa a puxar
as coisas. Ah, então é isso. E aí a conversa vai fluindo, a própria pessoa chega à conclusão, puxa, eu acho que eu estou deprimida, assim, né? Então a gente já consegue, numa avaliação que não é simples, mas se você tiver a paciência ou o tempo de Uma se estender um sensibilidade, pouquinho, né? Um pouquinho de sensibilidade. sensibilidade, paciência Humanidade, e tempo. humanidade, né? E de ir um pouquinho mais além, você consegue peneirar um monte de coisa daquele paciente, você consegue saber direitinho, aí voltando à vaca fria, de onde vem a queixa da memória? Se é um problema de uma doença do cérebro, de uma demência, um Alzheimer, por exemplo, uma outra demência qualquer, ou se não, se é uma queixa secundária, alguma outra coisa que a pessoa está passando. Em Então, isso a gente relação consegue. à demência, Ana, Hum, como é que a gente pesca isso? Como é que a gente pode pescar? Eu acho que é importante até dentro da família mesmo, né? Porque é, nós médicos muitas vezes não conseguimos identificar os primeiros sinais dentro das nossas próprias famílias. uhum, Então, acaba passando determinadas questões e a gente vai convivendo, ou então, como você falou, às vezes a mulher só vai ao ginecologista, né? é. Ainda que a idade já esteja avançada, então ela só procura o ginecologista. Às Às vezes o vezes mais ainda, né? cardiologista, exatamente. Então, assim, é importante a gente ter essa pincelada, tipo, olha, isso aí tá estranho, conversar com o familiar, e tem a questão da idade, a gente sabe que tem o fator idade, que tem o fator sexo, que tem o fator genético. Como é que a Uhum. gente. E as questões onde a gente pode interferir, né? Onde a gente sabe que as síndromes metabólicas estão completamente relacionadas a uma série de doenças em todos os órgãos, afetam todos os órgãos, né? Não só o coração, as artérias, mas o fígado, o cérebro, o sistema nervoso central, enfim. Uhum. Então, como é que a gente pode pincelar isso? O que você poderia falar nessa questão da idade? Ó, bastante coisa. Aliás, eu posso falar bastante coisa de tudo, você já percebeu, né? Acho ótimo, acho Tagarela, ótimo. Vou me tagarela, aproveitar. tagarela. Estou me Nossa, aproveitando. médico tagarela. O que acontece, Cida, na verdade, aquilo que você comentou no início da sua pergunta, por que que às vezes nem nós médicos mesmo conseguimos perceber que alguém da família está com problema? Porque aí não é nenhuma questão de ser médico ou não ser médico. Aí é uma questão de um não seria bem um preconceito, uma ideia errada, talvez, que muitas pessoas têm de que esquecimento ou algumas coisas que a pessoa comete de erros seja da idade, né? Porque Uhum, antigamente, como a gente não sabia exatamente o que era envelhecer com saúde e o que era ficar doente, qualquer coisa que acontecia, a resposta era: ah, deixa a mamãe, deixa a vovó, ela tá velha, tá esclerosada, não era assim que a gente era falava? esclerosada, Ah, deixa. era básico. Era falado, né? A esclerosada é da Isso, idade. Mas peraí, hoje em dia, a gente tem que levar em consideração que a expectativa de vida aumentou muito. sim. Então, o que antigamente, quando nós éramos crianças, a minha avó foi minha avó com 40 e Uma 49 garota, anos. uma Uma garota. garota. Era porque, assim, antigamente você tinha filho cedo, né? Uhum, Então, qual que é essa coisa da idade, né? A minha avó teve a minha mãe com 18 anos, a minha mãe já me teve com 30. Então, quando a sim, minha avó foi minha avó, ela tinha 48 para 49. 48 para 49, daqui a pouco a gente vai fazer, é. né? Falta Então, pouco. o conceito de tempo, de idade, é diferente. É, Então, antigamente, naquela época, a pessoa começava a ficar esquecida, o que a gente falava, ah, é da idade, deixa, é da idade. isso. Hoje em dia, não Não tem mais dá, essa, é da não idade. tem. Não dá para você falar isso. Hoje em dia, uma pessoa de 74, 75 anos, para mim, é jovem ainda. Jovem ainda tem muito trabalho para frente, né? Tem Tem muita coisa pela frente. A isso. minha mãe tem É, 76 anos, precisa é trabalhar, jovem. precisa trabalhar mesmo, né? É, Ainda não dá a para se minha mãe aposentar.
E Não dá. A minha mãe não. trabalhou até os 70 porque teve expulsória no meio do caminho. Não teve Uhum. compulsória, teve expulsória. Aos 70, quando ela fez 70, ela se aposentou. Porque se dependesse dela, da cabeça dela, ela estava trabalhando até agora. Sim. Então, os tempos mudaram, né? Então, às vezes, nós não percebemos isso porque a gente acha que isso é normal da idade. Então, qual é a dica para a gente saber que não é normal da idade? A dica é o seguinte: nada é normal para a idade. Acabou esse Uhum. assunto. Não temos mais essa frase como referência. Então, se a pessoa fez alguma coisa que está um pouco fora do padrão, não taxa aquilo de normal para a idade. A queixa de memória, ela jamais tem que ser subestimada. Pode não ser nada, pode realmente não ser nada, pode, mas pode ser demência. Então a gente precisa, e entre não ser nada e ser um processo demencial, existe uma linha do tempo aí da queixa da memória, que às vezes o médico perde meses investigando. Porque a queixa da memória é uma queixa muito subjetiva. Subjetiva. Não, não tem nenhum exame que vire para mim, que eu peça e que vá me dizer que aquela pessoa tem Alzheimer. Sim. Se tivesse, ia ser a coisa mais fácil do mundo, mas não tem. É uma queixa subjetiva que você tem que explorar detalhe por detalhe. Então, essa linha do tempo da queixa de memória, ela tem que ser construída e ela é construída muito devagar, muito aos poucos. E a gente não percebe isso em casa. E quando que a gente percebe ou percebia? Aí o gato já subiu no telhado, que é quando aquela pessoa, além das queixas de esquecimento que já não eram normais para a idade, e já estavam fazendo parte de um processo demencial, começam a apresentar alterações de comportamento, que em Comportamento, né? geral é a fase da demência que sai da leve para entrar na moderada. E aí, quando a pessoa começava a apresentar alterações de comportamento, é que os filhos achavam, acho que não está normal, não, vou levar a mamãe no médico. E aí, quando chega nessa fase, o processo degenerativo cerebral já está acontecendo, às vezes, há décadas atrás. Quando começam os primeiros sintomas de comportamento, principalmente, o gato já subiu no telhado. Essa é a grande. E nessa fase de memória, nesse caso, vocês fazem a identificação e tem tratamento? O que você está falando da fase pré? Da memória, é isso, na fase pré-alteração de comportamento. Tá. Assim, a demência de Alzheimer, ela não tem cura ainda, Uhum. sim. Infelizmente. A gente busca isso, é o pote de ouro da neurologia que está no final do arco-íris que a gente que faz neurologia quer chegar. É no tratamento, na cura, na verdade, né? Da doença de Alzheimer. Então, o que a gente tem são medicamentos que podem ser prescritos e abordam todas as fases da doença, mas aí você já está falando na doença em si. Uhum. Para não chegar na doença, na verdade, o que a gente precisa fazer é aquilo que você estava começando a citar. Estilo de vida, qualidade de vida, fatores de risco modificáveis. Todas as Isso. doenças, elas têm dois tipos de fatores de risco: os modificáveis e os não modificáveis. Os não modificáveis, como o próprio nome diz, são não modificáveis. Você não pode driblar tempo, genética, sexo e raça. São coisas que você não consegue driblar, né? Isso. Digamos Uhum. assim. Então, tem algumas Não tem doenças interferência, né? A que não interferência tem não interferência. existe. Uhum. São não modificáveis. Uhum. Daquele jeitinho que você nasceu, é daquele jeitinho que você vai ficar. E se aquele teu perfil for compatível ou for propício para determinadas doenças, take care. Você vai ter que tomar cuidado, porque se você se atrapalhar na lição de casa, que aí entram os fatores modificáveis, com certeza você pode evoluir para aquelas doenças. Então, nesse sentido, em se tratando de processos demenciais, os fatores modificáveis onde você pode atuar são os mesmos das doenças cardiovasculares. Cardio e cérebro estão juntos ali. Que no fim das contas, Cida, se você for parar para pensar, e se você for ser, assim, pragmático, é a lição de casa para você não ter nenhuma Qualidade doença. de vida. Qualidade de vida. Então, assim, se você tem pressão alta, cuidar primeiro
cuidar das doenças como hipertensão, pressão alta, né? Diabetes. Isso tudo tem que cuidar, porque tanto diabetes quanto a pressão alta são fatores de risco para doenças cerebrovasculares como um todo, De uma maneira tá? geral. Então, de uma maneira geral. Diabetes, hipertensão. Aí você tem que cuidar para você não ser sedentário, que é o terceiro fator de risco modificável. Porque engatilhado nesse vem o quarto, obesidade. Nem todo sedentário é obeso. Sim. Existem pessoas magras Muito sedentárias. que não fazem nada, E isso exatamente. engana. Isso engana, porque daí a pessoa pensa, eu sou magra, então não tenho que fazer Não vou ter nada. doença. Uhum. Não vou ter doença. Né? Então, não. Então, sedentarismo, obesidade, tabagismo, Uhum. excesso de álcool, bebida alcoólica. Na Tudo quarentena, isso é então, fator né, de Ana risco. Luísa? Nem me fale, nem me O fale. povo Então, bebeu, hein, tudo o isso, povo? o povo bebeu, né? O povo bebeu, o povo bebeu. Saiu dos eixos aí nos fatores de Não risco é, modificáveis, gente? né? Ficou todo mundo já saindo da casinha. Aí você tem uma alimentação saudável. E em se tratando de demência especificamente, a alimentação que a gente preconiza é a que a gente conhece por dieta mediterrânea, né? É a Que é melhor. rica em... Seria a que é a mais. melhor. Com mais proteção cerebral. Olha só, Tá? aqui vai dar para encerrar, tá dando para encerrar. Eu não sei quanto tempo que leva para encerrar depois que eles anunciam aqui encerrar. Então, se cair, eu vou te chamar de novo, tá bom? Então, Para a gente continuar, porque bora. tá, estamos aí no meio do caminho. Vambora. E tá, Vambora. vamos andando, e aí, se for o caso, caindo, Rock Balboa. Aqui é Rock isso, Balboa. Caiu, a gente das levanta. antigas, das antigas. E aí eu vou te chamar de novo, tá bom? Então, aí, a Então, a alimentação é gente. dieta Isso. mediterrânea. Dieta Só mediterrânea é para muito boa, né, finalizar. Ana Luísa? Eu gosto Muito, bastante. muito. Eu acho que Muito mesmo. complementa em tudo, né? A Mediterrânea Tudo. para É todos. mais completa. É, É mais completa. Assim, na verdade, a melhor dieta é a DASH. É uma dieta que combina a dieta mediterrânea com a dieta Mind. Desculpa, a dieta Mind, que é a melhor, que é a dieta que combina a mediterrânea, que é essa que a gente está falando, com quadrados. a DASH, que é uma dieta cardiovascular com pouco sal. Então, se Entendi. você junta a mediterrânea com uma dieta hipossódica, você tem a Mind, que é a melhor, que faz a proteção para cérebro. No fundo, Mind, Dash, mediterrânea, é você comer bem, minha amiga. Comer Isso. variado, comer E nutricionalmente balanceado, entendeu? É isso. quando eles fazem essas avaliações, né, Ana Luísa, daquelas pequenas cidades ou pequenos lugares onde as pessoas são longevas, né, ou têm uma Uhum. expectativa de vida muito grande, o fator principal que a gente vê entre eles é realmente a questão da dieta, né? A Sim. dieta, quando você vai olhar, tanto tem a questão do entendimento de felicidade e desapego, né? A gente olha isso, a questão de como Uhum. lidar com a vida, enfrentamento de vida, mas tem o fator que se a gente for avaliar, é a questão de dieta, e normalmente é esse tipo de dieta que você está falando, né? Ou então Sim, a sim. redução É. de De não sal. tem de sal, dos industrializados e da carne vermelha Isso. também, com muita moderação, né? Exatamente. Você não Mas o precisa se peixe, privar de absolutamente nada. aham, Você só precisa comer com qualidade e moderação, né? E aí é a base da dieta. exatamente. Aí, mais do que E isso, são o colesterol alto também, que você precisa controlar. Então, todos esses fatores juntos formam os fatores de risco modificáveis, ou seja, onde você pode atuar para tentar diminuir o risco de progressão para a demência. Porque a demência, Cida, ela não é hereditária. As pessoas confundem genética com hereditário. Hereditário é aquilo que passa de pai para filho. Componente genético é aquilo que todo mundo tem. A cor do nosso cabelo é genético, o formato dos nossos olhos é genético, isso, tá no entendeu? Não quer cromossomo. dizer Isso, exatamente. Então, existe essa tá na diferença linha lá. genética e hereditária. Hereditário, exatamente. E Alzheimer não é nem genético nem hereditário. Alzheimer tem um componente genético, sim, só que não é hereditário. Aliás, a maior parte dos casos de Alzheimer
mais de 80% dos casos de Alzheimer são os ditos esporádicos. A gente sabe que existem 4 genes principais que estão envolvidos na gênese da doença de Alzheimer, que seria o APP, que é a proteína precursora de amiloide, a apolipoproteína e os genes pré-senilina 1 e pré-senilina 2. Só que, assim, todos nós temos esses genes. Agora, o Quem gatilho, qual vai ser? desperta? Quem vai fazer isso? Aí é multifatorial. Que aí entram esses fatores de risco não modificáveis. A doença de Alzheimer da forma familiar, que é aquela forma que realmente muitas pessoas da família estão Afeta, né? Aham, acometidas e tal, e até gerações mais precoces, ela é rara. Não é entendi. o, É não exclusão, é né? o, é 10% no Entendi. máximo, A gente, entendeu? agora, saindo aí um pouco do Alzheimer, só que não, você falou dos fatores de risco, né? A gente estava falando dos fatores de risco, e a gente acabou falando da questão da quarentena, que modificou muito o estilo de vida das Muito. pessoas. Muitas pessoas começaram a comer melhor até. Muitas pessoas Uhum. começaram até a fazer atividade física por fazer em casa atividade física, por essa opção de fazer em casa, não ter o que Certo. ir e vir para o trabalho, mas teve o que a gente observou uma modificação muito do ritmo circadiano. Muitas vezes a Total. troca do dia pela noite, né? E Sim. eu vi estudos já, e você me corrige, por favor, se eu estiver errada, em relação ao risco, né, como afeta a qualidade de vida a troca do dia pela noite, como aumenta os fatores mórbidos a troca do dia pela noite, inclusive nós, né, que, por exemplo, muitas vezes tivemos que dar plantão ou que damos plantões à noite. Então, essa Uhum. troca, né, dos trabalhadores que não conseguem ter o seu ritmo circadiano preservado, e a gente viu aí na quarentena mesmo, né, essa troca, esse abuso da nossa saúde em relação ao sono. O sono Uhum. também é importante para a memória, a gente sabe disso. Muito, muito, Quer falar de muito. insônia? Depois eu vou te dizer aonde que entra a insônia na minha área, onde que eu recebo mais Opa, queixa. com Onde que eu certeza. recebo? Então, eu tô com medo de acabar, mas se acabar, acabou, né? A gente entra de novo. Então tá. Tá Eu- resolvido já. Já resolvemos que vamos Então entrar de tá. novo. O pessoal que está Então aqui tá. já assistindo, já pode Isso, chamar mais pessoas para o próximo segundo tempo, né? Só isso. não sei se a gente vai poder ir para cobrança de pênalti, Cida, porque daí Melhor nessa não. quarentena também, Eu vou como a perder, né, gente. Ana? Com esse assunto Hã? aí eu vou perder. Só se você quiser me faz de paciente. Faz Nada. uma avaliação cognitiva na frente das Vamos pessoas. começar. Não, Vamos não. começar. Vamos fazer um teste aqui com todo mundo. Matemática, pelo amor de Deus, não. Que eu vou perder Mas feio o matemática negócio. nunca foi nosso forte, né, BFF? Não, Matemática nunca foi. não é à Olha onde a toa, gente né? foi parar. A gente foi parar na medicina, Na né? medicina, Isso porque, já né, quer dizer alguma coisa, matemática né? não dava. Exatas não era o nosso forte, né? Não, de jeito nenhum. Se Então, bem que para passar pensamento em medicina, a gente teve que ser bom em química, pelo menos, viu? Então, teve que dar química a ali gente um é bom em jeito, teve química. que dar um jeito. E o suficiente para passar. Bom, Bem ali. Bom. é, na minha área, o que que eu vejo, né, em relação à Hum, questão do sono, a gente começa muitas vezes nessa fase perimenopausa, né, o pré-menopausa, é uma das coisas que alteram com muita frequência é o padrão de sono, a sim, qualidade do sono, né, tanto da pessoa pegar no sono, quanto aquele sono quebrado e o sono que não terrível. repara, que não descansa. E o Isso calor que cus- vem de e o madrugada às vezes. calor, então, costuma flutuar. E se a pessoa justamente tem o fogacho, então De novo, já piora é outra mais coisa. ainda a qualidade do sono. Então, na minha área, a gente vê muito as questões, as queixas relacionadas à qualidade de sono, quando começa nessa fase, às vezes 40, 42, já começa a ter, às vezes, algum, alguma reclamação, mas para os 45 para cima, começa a ser mais frequente.
Quando Uhum. chega na transição menopausal, realmente é quando a pessoa tem, né, é uma questão muito comum, a questão da insônia. Isso é na nossa área. Me diz o que Uhum. que você pode falar para a gente de insônia. Tá. O sono, ele é fundamental, né? Ele é o processo inativo mais ativo que a gente tem. Se eu pudesse dizer uma frase do sono, seria essa. Então, o cérebro não para. Durante o sono, então, é onde acontece uma boa parte de várias reações no nosso corpo, em termos cerebrais, em termos hormonais. Muitos hormônios são liberados durante o sono. O sono, ele precisa ser reparador. Por quê? Por causa das reações inflamatórias, elas precisam ter uma velocidade de reparação inflamatória que ela é dada de acordo com uma boa qualidade do sono. Para preservação de massa muscular, principalmente da massa muscular magra, você precisa ter um bom sono, uma boa qualidade de sono. Para a memória, é fundamental, a consolidação da memória é no sono. Então, quando você não dorme bem de noite, por N razões, no seu caso hormonal, Uhum. e às vezes, no caso, por exemplo, dessa quarentena, que a gente teve uma distorção desse ciclo sono-vigília por eventos externos, diferença de horários, pessoas trabalhando em home office que não estavam acostumadas a trabalhar em home office, porque quem está acostumado a trabalhar em home office trabalha em home office, consegue parar na hora que tem que parar É e vai fazer suas verdade. coisas em casa. Quem não Uhum. tinha esse costume, que é a maioria de nós nessa quarentena, a linha entre, opa, parou por aqui, hoje acabou, essa linha às vezes ficava um pouco difícil da gente achar. Então você tinha a tendência de continuar trabalhando mais horas, porque justamente é uma coisa que estava fora do seu controle, fora do seu modus operandi. Então, aquilo era uma novidade, você para se adaptar, Desconhecido. qualquer coisa que você precisa se adaptar leva um tempo. Então, nosso ciclo sono-vigília, nosso circuito sono-vigília ficou muito comprometido com essa quarentena, porque a gente ia horas adentro aí madrugada, fazendo as coisas, computador, tablet, telefone celular, virou praticamente uma extensão do seu Do corpo, corpo, virou um né? órgão, né? Um membro. Né? Tudo nessa quarentena precisava ser feito obrigatoriamente, pelo menos na primeira parte dessa quarentena, online. Então, Uhum. compras eram online, você só podia sair para ir na farmácia ou no supermercado. Ou Uhum. nós, médicos, ou profissionais da saúde, que precisávamos ir trabalhar, ou quem trabalhava na farmácia ou no supermercado. Eram os únicos Verdade. trabalhadores que estavam saindo no momento da quarentena. Né? Era quem trabalhava em supermercado, quem trabalhava em farmácia e os trabalhadores da área da saúde. O resto estava todo mundo em casa, em home office. Então, ficou um pouco complicado. E a gente ficou muito dependente dessa tecnologia, desses celulares, do mundo online. Mais ligado ainda, né? Mais conectado ainda Mais do que já ligado era, né? ainda do que já era, né? O que já estava se tornando um perigo e o que já vinha sendo alertado há muito tempo desse Como vício, excesso do uso da tecnologia, nessa quarentena disparou. acabou, né? Disparou e as pessoas iam para a cama muito tarde, ligadas, completamente ligadas, assim, o cérebro estava ali Total pensando, vapor. quando não levavam celular, tablet para a mesinha de cabeceira para continuar a fazer as coisas ali, Sim. né? Então a gente não conseguiu Cortisol não cortar esse abaixa, ciclo. né? A gente não conseguiu nessa quarentena, pelo menos a maioria das pessoas não conseguiu estabelecer uma rotina de trabalho com o computador, com as coisas online. Isso foi avançando e foi atrapalhando toda a circuitaria de sono, não só sono vigília, viu? Sono vigília, fome e saciedade, tudo que o nosso cérebro trabalha com ciclos, né? Tudo que a gente Sim. chama de ritmo circadiano, todos os nossos ritmos E circadianos, que que é são aqueles tudo, né, ritmos, Ana? E né? que é tudo, né? Os Que é tudo, hormônios, que eles são trabalham ritmos
em ritmo Exatamente. circadiano. Então, Isso. o hormônio trabalha em ritmo circadiano. Até ciclo menstrual ficou alterado da mulherada nessa quarentena. Quem menstrua, né? Quem tem ciclo Sim. menstrual regular, ficou desregulado, porque então, o sono também tem importância. O sono tem importância em todas as circuitarias hormonais, todas, todas. E nós, mulheres, temos várias fases onde essas circuitarias hormonais elas diferem. É uma quando você é pré-adolescente antes da E menarca, que é outra precisa dormir durante, mais mesmo, não é isso? precisa Porque dormir às vezes mais, é as mães outra, reclamam né? muito, mas dorme mesmo, viu, gente? É para dormir. Porque Deixa eu precisa, dormir. porque é uma fase Precisa. hormonal que É. precisa. A adolescência é outro circuito hormonal, o adulto, a adulta jovem é outra, a pré-gestante é outra, quando você tem filho depois é outra. Então, nós mulheres, nós passamos por vários ciclos, né, de componentes hormonais que estão trabalhando no nosso organismo de uma maneira tal que a gente tem determinados ciclos certinho. E nessa quarentena, nenhum ciclo hormonal foi respeitado. Nenhum. Verdade. Isso se refletiu diretamente na qualidade do sono, nas No alterações estresse. ginecológicas, no estresse, na ansiedade, na insônia, né? Porque daí você demora, tá ligado, não entra, não dorme. E aí você começa No limiar de irritabilidade, né? Que no, acaba começando. por quê? Uhum. Porque no dia seguinte de uma noite mal dormida, como é que você tá? Você tá um bagaço, com dor de É. cabeça, cansado, irritado, né? E imagina isso uma noite. No dia seguinte, você tá acabado desse jeito. Tá Agora, dizendo você aqui que ficou. faltam 25 segundos restantes, tá? Tá. Então, eu acho melhor a gente já terminar e começar outra, né? Então tá. Então eu vou encerrar essa, eu vou gravar e vou começar Tá, outra, que aí a gente continua no sono, tá, pessoal? isso. Quem puder, continua aí com a gente que eu já volto. Beijo, amiga. Até já. Até mais.